Minhas queridas e meus queridos, professor Basílio gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre o nazifascismo, uma importante expressão política do século XX, talvez uma das expressões mais violentas da história da humanidade. É importante a gente entender que este fenômeno surge em um contexto histórico. É muito importante a gente entender que as ideias políticas surgem a partir de um contexto histórico específico. E que contexto é esse em que regimes intolerantes, racistas e violentos vão chegar ao poder? Preste atenção. Tivemos no início do século XX a Primeira Guerra Mundial. Uma experiência traumática, uma experiência de profunda violência e uma experiência de desorientação. A Europa foi destruída na Primeira Guerra. E além disso, alguns países, principalmente a Alemanha e Itália, além da experiência traumática da guerra, têm a experiência da derrota. Esses países foram derrotados. A Alemanha foi derrotada militarmente, a Itália acabou na guerra entrando do lado da França e da Inglaterra, mas a Itália acabou não ganhando nada com a guerra. Perdeu muito e ganhou muito pouco. Existe então uma grande frustração. Os soldados que combateram na Primeira Guerra estão frustrados. Se já não bastasse aquela desesperança, aquele incômodo, aquele ressentimento, nós vamos ter em 1917 a Revolução Russa. Uma grande ameaça ao capitalismo. Uma grande ameaça à propriedade privada. Os grandes industriais, os grandes proprietários de terras se sentem assustados, podem perder as suas propriedades caso o socialismo se expanda. E além disso, em 1929, nós vamos ter a grande crise econômica, que vai se alastrar por toda a Europa, trazendo desemprego, fome, miséria e também a descrença no capitalismo liberal. Este é um contexto de crise. O terreno em que o nazifascismo floresce é um terreno de crise, de desesperança, de insegurança. E é neste terreno que grupos intolerantes virão com um discurso muito simplista. Eles vão mobilizar o medo, vão mobilizar a insegurança, vão simplificar a realidade. As características do nazifascismo são muito importantes para entendermos esse fenômeno. Os nazifascistas são profundamente anticomunistas. Apresentam os comunistas como grande inimigo. Apresentam os comunistas como aqueles que estão trazendo impureza para a nação. Além disso, os nazifascistas são antiliberais. Não é que eles são anticapitalistas. Eles defendem a propriedade privada, mas eles são contra o liberalismo econômico e principalmente contra o liberalismo político. Os nazifascistas são contra liberdades individuais, são contra a liberdade de expressão, são contra o parlamento, são contra a democracia, porque eles enxergam que a democracia enfraquece a nação. O nazifascismo ele é ultranacionalista. O discurso é do ultranacionalismo. A nação é este grande corpo, e este grande corpo que precisa ser purificado. O nacionalismo é um fenômeno que vem desde o século XIX, mas os nazifascistas vão trazer a ideia de purificação da nação. E adivinha só? Para a nação ser purificada, os inimigos da nação devem ser exterminados. E os inimigos da nação vão ser sempre construídos. Podem ser os comunistas, podem ser qualquer minoria étnica. É desta forma que os nazifascistas conseguem apoio social. Eles oferecem uma solução simples. Sabe todos os seus problemas? Todos os seus problemas, o seu desemprego, a sua fome, a sua miséria, é causada pelos comunistas? Olha que simples. Se aquele grupo então for exterminado, os seus problemas então parece que estão solucionados. Só que os problemas são complexos, mas a solução parece simples.
Além disso, além de ultranacionalistas, o nazifascismo, ele é tradicionalista. Mussolini na Itália, a gente já vai contar um pouco dessas historinhas, desses personagens. Mussolini na Itália diz que deseja restaurar a glória do Império Romano. Hitler na Alemanha diz que deseja restaurar o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. É a criação de um passado maravilhoso. Como se o tempo presente estivesse ruim, mas nós precisássemos voltar para um passado maravilhoso, para então restaurarmos a glória da nação. E olha que interessante, a ideia da nação é a ideia da unidade, é a ideia da diluição das diferenças, todos pertencem a uma mesma família. Pare para pensar, num contexto de crise, de insegurança, de desemprego, essa é uma ideia que vai atrair muitas pessoas. Pessoas desorientadas diante da crise e enxergam nos discursos intolerantes e totalitários uma esperança. Vamos prosseguir. Além disso, além de tradicionalista, o nazifascismo é militarista. Eles entendem a guerra como algo fundamental. Eles entendem a guerra como algo essencial para a nação. Em outras palavras, aquela ideia do século XIX de superioridade de raças, de superioridade de nações, aquela ideia de que a nação mais forte sobrevive e deve dominar as nações mais fracas, aquelas práticas que a Europa estava utilizando para explorar a Ásia e a África, agora vêm para o continente europeu. Por meio da guerra, estes grupos nazifascistas desejam impor o domínio da sua nação. A guerra é vista então como fundamental. E olha que interessante, muitos daqueles que abraçam o nazifascismo combateram na Primeira Guerra, se sentem frustrados, se sentem derrotados e querem revanche. O militarismo, a militarização da sociedade, a disciplina, a ordem e a violência são elementos cruciais para o fortalecimento dessa nação na perspectiva dos nazifascistas. E que mais? Que outras características nós temos? O racismo. O racismo é um elemento central. Os nazistas pensam a nação em termos de raça. A nossa nação, ela é formada por uma raça superior. Olha a loucura disso. Você está falando que determinado país, determinado povo pertence a uma raça, ou seja, é biologicamente superior a outros povos? Sim, esse é o discurso. E esse é um discurso que promove unidade à nação e, ao mesmo tempo, exclui milhares de pessoas desta nação. Perceba, a unidade, ela se dá também pela exclusão de outras pessoas. O racismo é um elemento crucial no nazifascismo. A ideia da superioridade racial. Os nazifascistas não criam isso. Esta é a lógica que a Europa está usando para explorar a Ásia e a África desde o século XIX. Só que os nazifascistas vão levar isso à última consequência. Por quê? Para purificar a nação, para purificar esta raça superior, tudo é válido, até mesmo o extermínio de minorias. Que mais? Que outras características temos? O medo. Os nazifascistas trabalham com o medo. Com medo da crise, com medo do comunismo. É uma constante mobilização do medo. A mobilização constante daqueles apoiadores, com um discurso de medo e um discurso de ódio. Você precisa odiar aquilo que você tem medo. Uma simplificação da realidade. Todos os problemas são culpa do judeu bolchevique, do judeu comunista. É dessa forma que os nazistas explicam a realidade. É dessa forma que eles vão tentando convencer com incessante propaganda. Uma utilização habilidosíssima dos meios de comunicação de massa. A tentativa de simplificar a realidade e oferecer respostas simples para um povo absolutamente inseguro e amedrontado.
É por meio do ódio, da intolerância e da violência contra minorias, contra inimigos comuns, contra inimigos da nação, que os nazifascistas expandem o seu domínio. E além disso, temos a figura de um líder que encarna a nação, um líder que representa a nação, um líder que sente a nação e que está próximo das massas. É importante. Este líder tem um movimento de massas, pessoas nas ruas, pessoas marchando, mobilizadas, a partir de símbolos, a partir da obediência cega ao líder. Não existe racionalidade, não existe classe, não existe ciência, existe somente obediência ao líder. Essas serão experiências totalitárias, ou seja, uma tentativa de controlar todos os aspectos da sua vida. O que você sonha, onde você vai, o que você pensa. E tudo que não está sob controle destes partidos vai ser excluído, vai ser exterminado. As duas grandes experiências do nazifascismo estão presentes na Itália fascista e na Alemanha nazista. E olha que interessante, nenhum desses grupos chega ao poder por meio de um golpe, por meio de uma guerra. Hitler chega ao poder na Alemanha por meio do voto. Então, dentro da democracia, por meio da democracia, chega-se ao poder. E é dentro deste Estado, por meio do voto, que eles destroem a democracia e destroem a liberdade. O nazifascismo é fundamentalmente um regime de intolerância absoluta e uma incapacidade de lidar com o diverso. O que é diferente, o que é diverso, é visto como errado, é visto como inferior, é visto como algo a ser exterminado. Por isso é fundamental que nós rechacemos toda intolerância, que nós possamos lidar e viver com a diversidade e que joguemos experiências intolerantes na lata do lixo. Muita atenção a isso. Que possamos viver com pluralidade, com liberdade e com democracia. Vimos aqui a experiência do nazifascismo e um pouco de suas características mais importantes. Tira a foto da lousa, se atente a este tema e um forte abraço.